Bom dia, pessoal do sétimo ano. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de hoje eu queria exemplificar para vocês, na verdade, dar uma revisadazinha no assunto que a gente tratou na última aula, o segundo assunto, fábulas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as fábulas no geral, tá? Ano passado a gente estudou bastante sobre isso, estudamos bastante fábulas, vocês viram diversas fábulas diferentes, viram a da raposa, viram a da formiga e da cigarra e compreenderam, acredito, bem o que cada uma dessas fábulas queriam passar, tá? Então, aqui a gente vai compreender o que? Primeiramente, a característica da fábula, que nem eu falei na última aula. Quais são as principais características? Animais ou objetos com características de quê? Características humanas, tá? Eles refletem nossas relações, situações que a gente está. Por exemplo, a última fábula que a gente leu, a fábula na última aula, falava de quem? Do cavalo e do burro, certo? Correto? Cavalo e burro. A gente não vê um cavalo e um burro conversando. Eles não ficam discutindo, tá? Tendo um diálogo. A história ela vai progredindo conforme eles dois conversam. É o diálogo. Quase não se tem narrador. Praticamente o narrador daquela história é quem? É o papagaio que aparece no final para dar a moral, tá? O papagaio ali além de ser um personagem secundário, ele é o narrador, tá? Ele está narrando aquela história. Ele, no final, ele até zomba do cavalo. Por quê? Porque ele não deu ouvidos ao burro. Se ele tivesse dado ouvidos, ele não passaria o sufoco que ele passou no final da história. Então, característica da fábula: animais com características humanas, tá? Se a gente tem um animal falando, um animal agindo que nem humano, então provavelmente é uma fábula. Podemos ter outros gêneros narrativos assim? Sim, podemos. Mas a fábula, ela tem esses três pré-requisitos. Três. Se liguem nesses três. Ó. Primeiro deles, animais com características humanas. Animais antropomorfizados. Personificação, isso também pode ser chamado. É um nome mais fácil, tá? Animais com personificação. Tá? É só vocês pensarem na palavra persona. Tá? Então, primeira característica, tenham isso em mente. A primeira. A segunda é uma história curta, tá? Uma história curtinha. Se resolve pequena, tem diálogos levando ela e pronto, a história é curta. E a terceira tem uma lição de moral, tá? Três características. Aqui temos essas três características. Animais com características humanas, história curta e lição de moral. A lição de moral vem o quê? Vem trazida no final. No final ela é estabelecida e mostrada pra gente qual é a lição que o autor queria passar, tá? Que o autor estava querendo passar pra gente com aquela história, tá bem? Pronto, pessoal, tendo isso como base, tendo essa aula de hoje e a leitura que fizemos na última aula, a leitura da história do cavalo e do burro, vamos responder o exercício que temos aí, tá? Abram o exercício de vocês, tá? Abram aí o exercício de vocês, pausem o vídeo, abram aí e vamos lá. Vamos à leitura do exercício de vocês aqui, ó. Que características podem ser identificadas para que o texto seja classificado como uma fábula? Eu falei isso ainda agora, tá bem, pessoal? Qual seria? Temos os animais com características humanas, temos um texto curtinho, e temos também uma moral que é dada no final, tá bom? Segunda questão, vamos lá, segunda questão. Na fábula, por que o cavalo e o burro
se desentenderam. Por que eles se desentenderam, pessoal? Vocês lembram? Por quê? Porque o cavalo estava carregando menos peso e o burro estava carregando mais. Ou seja, o burro achou aquilo injusto. Ele, achando aquilo injusto, ele foi falar com o cavalo e o cavalo achou que não era injusto, que ele deveria realmente levar menos. Tá? Então é isso. Foi por esse motivo que eles se desentenderam. Eles não concordavam com isso. Os dois não concordavam com o peso que deveriam carregar. Vamos lá, terceira questão. A atitude do cavalo trouxe-lhes as consequências previstas pelo burro. Que comportamento humano a atitude do cavalo representa? Representa egoísmo. Em primeiro lugar, representa isso, representa egoísmo. Tá? E representa preguiça também, né? Porque ele poderia facilmente ter dividido o trabalho com o burro e aí teria ficado teria ficado um pouquinho mais pesado para ele, mas pelo menos o burro não teria se machucado, o que resultou em ele ficar com muito mais trabalho depois, que o burro se machuca, né? Se ele não tivesse feito essa escolha errada, que muitas vezes nos vemos em situações na nossa vida em que podemos aliviar a carga de quem está lá conosco, de quem está trabalhando com a mesma coisa que a gente, de quem a gente pode ajudar. A gente vê essa oportunidade e resolve não fazer. Quando não fazemos, a gente pode se prejudicar no final, assim como acontece aqui nessa história, né, pessoal? Vamos lá, a quarta questão agora. Que ensinamento essa fábula transmite? Qual é o ensinamento que a fábula transmite, pessoal? Qual é? Então, vamos lá. O ensinamento, ao meu ver, acredito que todos vocês concordem, o ensinamento de que podendo ajudar, é bom a gente ajudar, né? Se a gente pode aliviar o serviço do nosso colega, é bom a gente fazer isso. Porque senão pode sobrar pra gente depois, tá? Pode sobrar pra gente depois. E mesmo que não fosse nessa situação, imagine que um outro dia o cavalo carregando muito mais peso, e aí ele quisesse trocar com o burro, quisesse aliviar com o burro, e não ia poder. Por quê? Porque ele não fez isso antes, quando teve a oportunidade de fazer, tá? Também temos isso. Então, agora a quinta questão. Ó. Escreva aqui uma moral para o texto lido. Vocês lembram que eu falei o quê? Que no final quem dá a moral é o papagaio, tá? Então, nessa parte aqui vocês vão escrever uma moral para o texto que vocês acabaram de ler, tá? Vocês vão escrever essa moral aí. Vocês escrevam. E por que tem dizendo escreva aí? Porque eu quero que vocês respondam esse exercício. Escrevam no caderno de vocês as perguntas e as respostas das perguntas, tá? Escrevam por quê? Porque a gente tem que exercitar nossa escrita. Começando as aulas pessoalmente, eu irei cobrar toda a escrita que eu estou passando, tá bem? Isso aí, vocês vão lá e vão responder. Enquanto tivermos ainda as aulas online, eu vou passar a mandar um texto em um dia e no outro dia mandar um exercício, tá? O texto, para que vocês leiam e reflitam. No outro dia eu vou mandar o exercício, vocês vão ler o exercício, vão pegar o texto anterior, vão usar o texto anterior para responder o exercício que vocês estão respondendo, tá? O texto vai auxiliar na resolução do exercício. Compreenderam? Então é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui, tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos vocês.
Muito obrigado. Respondam o exercício, tá? Respondam o exercício no caderno de vocês e em breve nos vemos novamente. Tchauzinho, pessoal. Até mais.